Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao meu canal Viajando e Aprendendo. E nós estamos aqui nessa hora para o nosso desafio, né? De que nós estamos lendo a Bíblia e é um desafio de ler toda a Bíblia durante esse ano de 2024 e a nossa igreja, a minha igreja aqui em Bélgica, na Bélgica, em Bruxelas, nós estamos com esse desafio e nós já estamos lendo no livro de Números, que na verdade hoje nós vamos ler o capítulo, né? Nós temos todo um papelzinho que fala, que nos dá a direção, né? Então hoje a leitura diária, hoje é o livro, nós estamos no Números, né? Hoje é dia 14 de fevereiro e nós iríamos ler do 27 ao 29, nós lemos, né? E o capítulo 27 ao 29, nós vamos falar da herança das filhas de Zelofedade e também das ofertas e das festas, as ofertas das festas, tá bom? Então, é dois capítulos muito fáceis, né, de a gente entender. E o livro de Números é um livro muito importante para nós, que vai falar, né, da partida que o povo de Israel é contado, ali na península do Sinai, que, né, diz ser o Monte Horebe, o Monte Sinai, a Cordilheira do Sinai, porque, na verdade, são a cordilheira de montanhas, né, e é muito interessante, fica no Egito, entre o Egito e Israel, e a Jordânia também, e nós podemos visitar, né, um dia é o meu sonho ir até naquele lugar. E aqui nós vemos esse livro muito importante para nós podermos entender essa contagem, né? Números, né? Significa a contagem do povo. O povo foi contado ali por tribos, né? Eles fizeram a contagem, tá no início do capítulo, e depois no capítulo 26 eles vão fazer a segunda contagem do povo e também dos levitas. Então nós vamos saber, né, o total de pessoas por tribo e quantos levitas, né, que eram da tribo de Levi, existiam. Então nós vamos aprender essas coisas no livro de Números. Ele vai ensinar sobre a oferta, tem muita coisa que é repetida do livro de Êxodo, né, porque Deus falou para Moisés no Sinai. Então, o livro de Números, o povo começa a marcha, a caminhada deles em direção à terra prometida que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, ok? Então, eles começam essa caminhada, e nessa caminhada nós já lemos, né? Porque nós já estamos no capítulo 27, então a gente já leu muita coisa sobre a serpente de bronze, né? Porque eles murmuraram. A primeira vez que Deus manda fogo no arraial, que chama Taberá, porque o povo começou a murmurar e por causa da murmuração Deus começou a mandar fogo e uma parte do acampamento pegou fogo e aquele lugar se chamou Taberá. E Deus vai começar a falar, né? Tem a rebelião também de Coré, o povo reclamou que estava com vontade de comer a comida do Egito, que queria comer carne, e Deus manda as cordonizes para eles, porque na verdade eles estavam com gula, né, e satisfazer o ventre. Então, dentre tantas revelações que nós temos no livro de Números, né, existem algumas que a gente conhece um pouco mais, por exemplo, a serpente de bronze, que simboliza Jesus, né, como eles estavam, né, lá no Monte Or, eles estavam já falando contra Moisés e tudo. Então Deus, ele manda a serpente de bronze, tá isso no capítulo 21, né? E eles eram picados, né? E quem fosse picado teria que olhar para a serpente e seria salvo, né? Então, às vezes nós não temos uma visão, né? Eu queria poder, né, mostrar para vocês a visão, porque a Bíblia fala que eles estavam num vale, né? Então, rodeado por montanhas. E quando a gente vai ler a história de Balaão, quando Balaque, ele fica sabendo, né, que os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, Balaque, filho de Zippor, ele vai e manda chamar, né, o moabita, na verdade, Balaão, para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, né? Na verdade, nós sabemos que Balaão era da Mesopotâmia, ele era um povo moabita, ele não era povo de Israel, ele não era
judeu, ele não era um profeta de Judá, ou das tribos de Judá, ou das tribos de Israel, mas ele era um moabita, ele era um estrangeiro. Ele tinha algum conhecimento do Deus de Israel, mas ele não era do povo de Deus. Então não se sabe, dizem que ele era eu tenho certeza que ele era feiticeiro, ele era era uma mistura, né? Ele conhecia alguma coisa do Deus de Israel e, na verdade, nós vemos que Balaque manda chamá-lo e oferece dinheiro e a gente aprende aqui na história de Balaão, a mula fala com ele, Deus fala para ele não ir, depois ele teme tudo, depois Deus permite, a mula fala, ele vê o anjo do Senhor com a espada, né? E Deus fala para ele, você vai, mas você só vai falar o que eu te mandar. E aí a gente vê aqui a história, né? O anjo do Senhor, a jumenta falando e tudo. E Balaque, ele reencontra-se com Balaão e você vai ver que Balaão, ele tenta, gente, amaldiçoar o povo 5 vezes. Então, se você ler a sua Bíblia, você vai ver que a partir do capítulo 23 até o capítulo 24, é todo esses 2 capítulos, 23 e 24, Balaão tentando amaldiçoar o povo, e toda vez Deus falava coisa boa para Israel. E uma coisa que Deus fala aqui, né, que muito interessante, é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Numa das tentativas, na segunda vez que Balaão ele tenta, né, Deus fala isso, que ele abençoou Israel, e uma ideia também da misericórdia de Deus, que quando ele vai também, na primeira vez, né, tentar amaldiçoar o povo, Deus ele fala assim, como posso amaldiçoar a quem Deus como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Então aqui ele vai falar, né, essa verdade, e ele vai falar uma verdade que ele é um Deus de misericórdia. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado, quem te abençoa vai ser abençoado. Então Deus coloca essas palavras na boca de Balaão, e Balaão, em todas as tentativas, Balaão não consegue amaldiçoar o povo, porque o povo estava debaixo da bênção, estava obedecendo, apesar, né, de toda a murmuração que existia dentro desse lugar, que existia dentro das tribos de Israel, nesse acampamento, porque eles estavam murmurando. Tanto é que Deus levantou, no capítulo 21, uma serpente, porque o povo estava reclamando, mas mesmo assim, um coração ruim que o povo tinha, Deus, ele guardou. Enquanto eles estavam lá embaixo, né, no vale, a Bíblia fala que Balaão, ele sobe da montanha. E lá de cima ele vê o povo de Israel. E ele fala que coisa linda, né? É o povo de Israel. E ele começa a falar. Mas ao mesmo tempo que o povo que está lá embaixo murmurando, reclamando, né? Deus, ele está protegendo eles aqui em cima das maldições de Balaque, né, das maldições de Balaão. Então, o nosso Deus, ele mostra mais uma vez a misericórdia dele com o povo, né, um povo que era ingrato, um povo que nunca estava contente com nada. Então, enquanto eles estavam lá, nem estavam sabendo que tinha alguém em cima amaldiçoando eles no monte, né? E se você ler bem, Balaque vai levar ele no monte, vai levar ele para o monte de Pisa, vai levar ele para o monte Peor, né? E lá de cima, Balaão tenta amaldiçoar, mas Deus protege o povo, apesar do povo ter um coração ruim. Então, na verdade, nós vamos entender isso. E Deus, ele falou assim, sejam abençoados que os abençoarem, e amaldiçoados que vos amaldiçoarem. Então, Deus deu essa máxima. Outra coisa também, 4ª vez, quando Balaão ele vai tentar oprimir o povo, falar mal do povo, né, amaldiçoar o povo, Deus, ele não consegue. E ele sabe o que ele fala? E ele fala assim no capítulo 24, no versículo 17, eu vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Olha só, Jesus, ele viu Jesus, né? E esse povo, eles vão destruir Moabe e tal, depois ele continua a profecia. Mas eu tenho certeza, e vários historiadores, várias pessoas que estudam, né, o Antigo Testamento, diz que Balaão viu Jesus, né? Eu o vejo, mas não agora.
Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó. Pô, muito top, gente. É muito poder. Então, estudar a Bíblia tem essas pérolas, essas riquezas. Vale a pena, né? Vale a pena estudar. E aqui nesse capítulo, eu queria que você entendesse, no capítulo 25, a adoração a Baal-peor. O que acontece? Israel não foi amaldiçoado porque a Bíblia fala, e ele mesmo fala, sobre Israel não vale encantamento, não vai pegar. E ele mesmo fala, não tem encantamento. Sai isso da boca do próprio Balaão. No capítulo 23, ele fala assim, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Vejam o que Deus tem feito. Aí o povo se levanta como uma leoa, né? Tem até o nome, o livro, né? O despertar de uma leoa, né? Aí a leoa se desperta, o leão também se levanta, porque o Deus de Israel não vale encantamento, então não existia possibilidades de ter maldição. Ele não conseguiu, 5 vezes ele tentou, ele não conseguiu, mas a palavra de Deus diz, e se a gente continuar lendo, né, lá no capítulo 31, e também lá em Deuteronômio, nós vamos ver que, na verdade, gente, é muito importante a gente estudar a Bíblia. Em Deuteronômio vai falar quando Moisés, né, que ele escreve, ele fala, né, o pecado que Balaão fez o povo fazer, né? Então, Balaão, ele fez o povo pecar. E por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, fala da doutrina de Balaão. Porque qual foi a doutrina de Balaão? Levar o povo, né, a pecar sexualmente, a prática sexual e adorar os deuses dos moabitas. Então ele falou assim, né, a proposta e o que Balaão fez. Coloca mulheres no meio deles. Coloca mulheres no meio deles, eles vão cair com elas, eles vão levá-las para a cama e eles vão depois com isso adorar também os deuses que elas adoram. Então esse foi o pecado de Balaão. Ele falou, a única forma que Deus vai poder, o pecado, que eu vou poder, que a gente pode amaldiçoar o povo, é eles pecando. Eles pecando, com pecados na área, né, foi na área sexual, coloca mulheres, né, malbitas lá, eles vão casar com essas mulheres, eles vão dormir com essas mulheres, e aí vai ter uma brecha, e aí nós vamos amaldiçoar e a maldição vai pegar. Né? Foi a única forma. Então, na verdade, o diabo ele só entra quando a gente dá lugar, tá bom, gente? Ou quando Deus permite. Nesse caso aqui, Balaão tentou amaldiçoar Israel 5 vezes, não conseguiu, porque eles não estavam em pecado. Então, Balaão, ele deu uma ideia para Balaque. Manda as mulheres malbitas no acampamento, eles vão cair, eles vão se sujar, tem a impureza. A impureza sexual é muito grave na igreja, né? E foi isso que fez com que o pecado entrasse e que a maldição viesse. E veio uma grande praga contra os israelitas, né? E, na verdade, Deus levantou, né, Finéias, um dos filhos neto de Arão, filho de Eleazar, levantou ele para ele ter zelo, e ele se posicionou, e ele tinha um israelita com uma malbita dentro de uma tenda, e ele matou, e isso ele foi zeloso, e ele fez propiciação pelos israelitas, né? E, na verdade, né, o nome de Deus foi glorificado na vida desse rapaz, Finéias, e por isso foi conhecido essa palavra zelo, porque ele teve zelo com as coisas de Deus. E aí também dizem que surgiu a revolta dos macabeus, a partir que eles quiseram também fazer essa rebelião e matar todo mundo que era impuro e contra os romanos. Por causa dessa passagem, por causa do zelo de Finéias, eles também tiveram zelo. E também, se você estudar a história, né, da Bíblia, a história
do período interbíblico, nós vamos entender como surgiu os fariseus, né? Foi por causa desse zelo de Finéias, né? Então a gente entende, né, também como Esdras foi zeloso também pela palavra, também baseado também nessa história também de Finéias. Finéias foi um exemplo para que houvesse esse zelo até hoje que existe entre o povo e a religião judaica. E que surgiu os fariseus e os saduceus foram a partir desse zelo de Finéias, quando ele matou esse casal que estavam dormindo numa tenda. Essa mulher maobita com esse homem judeu, ok? Então, eu espero que vocês entenderam. Depois vai ter o segundo recenseamento, a segunda contagem. Não deixamos de esquecer que esse povo aqui é a segunda geração, porque a primeira tinha morrido no deserto, porque ficaram reclamando, né? Então, esse aqui é os filhos dos outros que morreram, né? E vai falar sobre a herança das filhas de Zelofeade, né? Porque o pai dela morreu na rebelião de Coré, que não queria obedecer, né? A rebelião de Coré, de Abirão, né? Eles não queriam obedecer a Moisés e todo o clã dele foi engolido pela terra, e o pai delas era do clã de Corá, e ele morreu, mas elas estão alegando aqui no capítulo 27, versículo 3, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas ele morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Ele morreu porque ele morreu, mas ele não se rebelou contra Deus e, na verdade, ele não tem herança, ele não tem ninguém descendente, porque ele não tem filho homem. Então, dá para nós. E Deus, ele falou, é justo o que elas estão falando, e aqui entra já uma lei dizendo que quando ninguém deixar filho, vai deixando para os parentes mais próximos. E aqui também nós vemos a chamada de Josué, né? É hiper interessante, no capítulo 27, que nós lemos hoje. O 28 vai falar das ofertas diárias, as ofertas do sábado, as ofertas mensais, que sejam agradáveis. Tem que ser agradável, um aroma que me seja agradável. Então, as nossas ofertas têm que ser agradável para Deus. E depois, no capítulo 29 também, ele vai ainda falando das ofertas, da expiação. E no 30, os votos, né? Se você fizesse o voto, você tinha que pagar. Se você fosse solteira e tivesse um voto para o Senhor, aí você casasse, se o teu marido te liberasse do voto, você estava liberado, Deus te liberava também. Agora, se ele não liberasse, você teria que pagar os seus votos. É a mesma coisa para a mulher casada e para a mulher solteira e para a viúva também, ok? E depois no 31, né? Eu não vou falar hoje do 31, porque a nossa leitura, na verdade, é até o 29. Então, vai ficar para amanhã, para o dia 15, capítulo 30, 31, tá bom? Que é muito interessante a gente ler o capítulo 31, porque lá nós vamos ver que Deus manda eles, fala para Moisés, Moisés, eu já te falei, né? Você feriu a rocha em vez de falar com a rocha, e por isso você não vai entrar na terra prometida. Antes de eu te levar para o céu, antes de você perder, de você morrer, você vai se vingar dos midianitas, tá bom? E você vai se vingar deles, e você vai pegar 1.000 homens de cada tribo de Israel, então 12.000 homens, né, porque eram 12 tribos, e você vai lá e vai matar esse povo aí, e aí nós vamos aprender no capítulo 31, que na verdade ele também manda matar Balaão. Então Balaão, ele morre aqui, tá bom? Então nós aprendemos sobre Balaão, porque é muito importante também a gente entender porque no Novo Testamento nós falamos de Balaão, tá bom? No caso de Peor, tem esses passagens lá em Apocalipse. Então, a gente aprende, então a gente tem que entender quem foi Balaão, a gente tem que entender o que ele fez, qual foi o pecado de Balaão, qual foi a doutrina, na verdade, Apocalipse fala da doutrina de Balaão, que é colocar no meio do povo de Deus, a impureza sexual e a idolatria. Foi isso que ele fez no acampamento de Israel, tá bom? E aí, como Israel pecou, a maldição chegou, tá bem? Então, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. E um beijo no seu coração. Compartilhe, curta, que esse vídeo possa trazer entendimento e mais vontade de você ler a palavra de Deus. Até amanhã. Que Deus te abençoe.